Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Chegou a hora! Vamos lá! Vamos lá! Vai começar! 5, 4... Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades.
antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Já todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Senhor, na Tua presença nós estamos aqui, a Tua igreja reunida. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Nesta noite declarar que Tu és Senhor, Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Salvador. Nós estamos hoje neste lugar, Senhor, reunidos para cultuar o Teu nome, adorar a Tua face, Senhor. Ó Espírito Santo, se faz presente neste lugar, tocando nos nossos corações. Que este culto, Senhor, seja um culto de uma verdadeira adoração. Aleluia, ofertamos a Ti o nosso coração, as nossas vidas como sacrifício vivo, Senhor. Ah, Senhor, fala com cada um presente neste lugar, que possamos sentir o Teu toque, Senhor, de uma forma especial. Vem nos inundar com a Tua presença, Senhor, porque a Tua presença é aquilo que nós necessitamos, Senhor. Sem a Tua presença não podemos viver, Senhor. Te bendizemos e Te exaltamos, porque não há lugar melhor do que estar diante da Tua presença. Não há lugar melhor do que estar diante de Ti, Senhor, exaltando e glorificando o Teu nome, porque Tu és digno. Sim, Senhor, Tu és digno, Tu és Senhor, aleluia, e Te bendizemos, meu Pai. Permanece conosco, em nome de Jesus, amém. Poder sentar. O Ministério do Louvor segue adorando ao Senhor esta noite.
Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo da igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá o novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em trevas, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo e glória, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá o novo som de aleluia. Mais uma vez a igreja. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Todos juntos. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Mais uma vez. O som da festa vai subir,
seja Deus. Cante que o Senhor é bom. Aleluia. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Aleluia, o Senhor é bom. Louvado seja Deus. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Com meu coração, com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação, eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação, eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Aleluia, o Senhor é bom. Prova e vede que o Senhor é bom, diz a sua palavra, louvado seja Deus. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei
nós temos é o que o Senhor virá, porque essa é a sua promessa, Pai. O Senhor nos prometeu que viria, Senhor, assim como o Senhor prometeu a Israel que enviaria um Messias e cumpriu a sua promessa. O Senhor ainda é fiel ao seu povo. A sua natureza é imutável, mesmo eu sendo infiel nas minhas atitudes, Deus. O Senhor permanece fiel, Pai. Então constrói para nós, Senhor, veredas de justiça, Pai. Paizinho amado, deixa os nossos caminhos retos, Senhor, para a sua vinda, Pai. Assim como João Batista, Deus, no meio do deserto, construiu um caminho para a sua vinda, Deus. Que o seu povo, nesse momento, venha se comprometer a construir um caminho para a sua segunda vinda, Pai. Nós queremos, Senhor, nós almejamos que o Senhor venha, Pai, pois nossa vida só tem sentido, Deus, se o Senhor vier, Pai. O Senhor é Emanuel, o Deus conosco, e nós esperamos o Senhor, Pai. Nós declaramos, Paizinho amado, que o Senhor virá e nós cremos na sua promessa, Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar nesse lugar, como é bom estar nessa casa, casa de oração, casa que se chama pelo nome do Senhor. O salmista diz que mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Como é bom estar nesse lugar, saltando, salmodiando, entoando louvores ao Senhor. Quando o Ministério do Louvor começou a cantar os seus cânticos aqui, eu me lembrava da palavra que traz à memória aquilo que me dá esperança. Quando lá no passado, há anos atrás, Jário, nesse mesmo ritmo da bateria, a gente saltava, Lilian, pulando nos congressos, nos retiros da vida, e jovens que se fortaleciam ali em oração, em busca do aprendizado da palavra do Senhor. E o Senhor, ele traz à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3,
19 até o 22 diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. E a esperança que nós temos não é uma esperança qualquer, é a esperança de um dia o Senhor vir nos buscar a amada igreja. Ele vai aparecer nas nuvens e nós seremos arrebatados aos céus. Esse dia está bem próximo, amados irmãos. O dia que nós costumamos cantar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos, ansiamos por esse dia onde nos encontraremos com o autor e consumador de toda a nossa fé. Ele foi colocado naquela cruz, como nós iniciamos esse culto. Aquela cruz, ela não tinha formosura, era rude, era grotesca, mas foi naquela cruz que Ele libertou a mim e a você. Foi naquela cruz que nós hoje podemos estar nesse lugar cantando o salmodiano, dizendo que Ele vive e nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Foi naquela cruz que hoje estamos aqui para adorar ao Senhor. Tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecendo, e ainda adorar até o dia Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei.
cresci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Agradecemos a oportunidade. Amém, graças a Deus. Nós vamos convidar agora o nosso irmão, presbítero Erlon. Ele vai ministrar a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Fique aí, em nome do Senhor, com sua família, participando desse culto abençoado. Nós vamos orar pelo servo do Senhor, pedindo a bênção de Deus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos agora, Senhor, ouvir a Tua palavra. Ó Deus, a mensagem que o Senhor colocou no coração do Teu servo nesta noite, Senhor, no culto desta noite, que o Senhor possa, de forma muito profunda, falar ao nosso coração, Senhor, e que possamos meditar na Tua palavra que vai ser ministrada nesta noite pelo Teu servo, presbítero Erlon. Usa-o conforme a Tua vontade, Senhor, como instrumento, como atalaia do Senhor nessa noite. É o que nós desejamos, é o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça, paz, irmãos, amém? Louvado seja Deus. Vocês estão me ouvindo em casa? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Eu vou esperar você abrir. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Aleluia. Confesso, irmãos, que a gente ainda não se acostumou com as câmeras. A gente não se acostuma. A gente olha para o povo que está na igreja, o povo que está tocando, o povo que veio participar, o povo que está na estrutura. Mas aí Paulinho me avisou para me deixar mais nervoso, que tem 3 câmeras hoje. Aí fico mais nervoso ainda. 3 câmeras. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, irmãos. Jesus acalma a tempestade. Está chovendo. Mateus capítulo 8. Depois nós vamos ler Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 8, versículo 23 diz assim: Jesus entrando no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Marco faz uma pergunta parecida. Ele vai dizer assim: Senhor, o Senhor não se importa que vamos morrer? Você vai ver que tem uma referência em Marcos. 26. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 14, irmãos. Louvado seja Deus. Algumas páginas para frente.
Mateus 14, versículo 22 em diante. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Resumindo a leitura, irmãos, versículo 32, pulando alguns versículos. Versículo 32 ainda. Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus vivo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu queria, se eu pudesse dar um tema hoje para aquilo que a gente vai falar, eu queria falar da dinâmica da tempestade. Os dois textos falam de dias distintos, mas eles são muito semelhantes, porque eles estavam no mesmo mar, travessia de direções diferentes, mas eles estavam no mesmo mar e diante de uma tempestade. A primeira, Jesus estava no barco. A primeira, Jesus disse: vamos para o outro lado. E eles, de Mateus capítulo 8, Jesus tinha passado o dia pregando parábolas. O dia de Jesus estava cheio. Na narrativa de Marcos vai falar isso. E aí no final do dia Jesus diz: vamos para o outro lado. E ele vai para Gadara. Os irmãos sabem o que acontece do outro lado, que ele expulsa um endemoniado gadareno. Mas Jesus estava nessa primeira tempestade, Jesus estava no barco. E os discípulos admiraram, porque quando Jesus foi acordado, Jesus repreendeu o mar, Jesus repreendeu o vento e fez grande calmaria. E eles ficaram admirados: quem é esse homem que diz uma palavra, dá uma ordem e a natureza obedece? Louvado seja Deus. Mas a segunda viagem, me parece que de propósito, alguns capítulos na frente, alguns dias na frente, Jesus tinha durante o dia feito a primeira multiplicação dos pães. O Evangelho de Marcos vai dizer no final desse episódio que Jesus anda por cima do mar, vai dizer assim: Jesus fez isso porque eles não tinham ainda entendido o milagre da multiplicação dos pães. Olha só, os discípulos viram a maravilha da multiplicação dos pães e peixes. Com pouco se fez muito. E Marcos vai dizer só Marcos vai dizer que os discípulos não entenderam o que aconteceu. E, irmãos, realmente a multidão e os discípulos, aqueles que experimentaram esse milagre, não entenderam como é que do nada se fez muito, como é que de repente os cestos foram cheios. E aí de noite, e me parece de propósito, Jesus disse: olha, vamos para o outro lado. Claro, a maioria do que estavam ali era pescadores, era fácil ir de um lado para o outro. Ali o mar de Genezaré, o mar da Galileia, desculpa irmãos, o mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, é esse nome que eu estava procurando, era comum essa travessia, né? Havia várias cidades, e em qualquer direção que se tomasse, eles acabariam em uma cidade polo, uma cidade povoada, e Jesus utilizou muitas vezes essa travessia durante seu ministério para chegar em determinado local onde Deus apontara. Mas o fato é que eles não tinham entendido, e Jesus diz de propósito: vão para o outro lado. Jesus despede a multidão nesse segundo episódio,
Mateus capítulo 14, e vai orar. Isso era de tarde, quando ele começou a orar. Algumas versões vão dizer que na quarta vigília da noite, na minha versão vai dizer de madrugada, traduzindo para a gente já. Os mais estudados vão dizer que foi por volta de 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, a tempestade estava batendo, e aí, imagine, irmãos, 3 horas da madrugada, tempestade e ondas tentando virar o barco, alguém jogando água para fora, e aí vem alguém no meio da tempestade andando. É um fantasma, como o texto diz. É um fantasma. É de causar espanto. E nesse episódio, não na multiplicação dos pães, mas não no Jesus que dá ordem ao vento e ao mar na primeira experiência que eles passaram. Porque agora, Jesus era importante estar no barco. Se Jesus estava no barco, pode vir tempestade, ele vai dizer de novo: vento e mar, se acalmem. Mas dessa vez Jesus disse: vocês vão sozinhos. E agora acorda quem quando está com a tempestade? Jesus então agora vem andando sobre o mar. Mateus, as histórias quando você lê, você fica maravilhado, porque Mateus narra da sua maneira, Marcos de outra. Mateus vai dizer que Jesus, ou Marcos vai dizer que Jesus ia adiante, queria passar o barco, ele ia deixar. Ele sabia que os discípulos iam chamar. E quem grita é Pedro. Jesus, se é o Senhor, vem aqui, por favor. Jesus ia embora, andando mais rápido que o barco. Eu não sei como é que é isso não, irmão. Mas o fato é que o final do texto fala que os discípulos, mais uma vez espantados, admirados, e agora, depois de acalmar o mar uma vez, e depois de multiplicar os pães e os peixes, e aí quando eles veem Jesus andando sobre o mar, eles dizem: realmente o Mestre é o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus. Quando eu leio esse texto, ou esses textos sobre tempestade, me vem algumas perguntas, irmãos. Por que o justo sofre? Qual é o papel da aflição na vida cristã? Por que Deus demora tanto? E essa pergunta está muito misturada nas nossas orações. Nós somos afligidos e de alguma maneira nossa reclamação faz essa pergunta, nossa oração faz essa pergunta: o Senhor está demorando. Se Deus está no controle, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Quando eu leio Jesus acalmando o mar e o vento, quando eu vejo Jesus andando sobre o mar, essas perguntas são todas respondidas. Como eu já disse, aqui esse episódio acontece no mar da Galileia, que era conhecido como o mar de Tiberíades ou lago de Genezaré. Para os irmãos entenderem a geografia da época, era na verdade um lago imenso, de 14 quilômetros de largura e 21 quilômetros de extensão. E qualquer direção que eles pegassem para atravessar o lago, eles dariam em um grande polo, em uma grande cidade. Ora em Genezaré, ora em Gadara, ora eles iam para outro lugar. Mas o fato é que esse lago era essencial, ou era estratégico para ganhar dias na evangelização. A composição dali era uma composição em que favorecia ter tempestades, cercada de montes. O lago era abaixo do nível do mar, 200 e poucos metros, 230 metros abaixo do nível do mar. O vento, quando soprava naquelas montanhas, ganhava, eu não sou aqui da área, mas de alguma forma ali favorecia a tempestade. Ou se tivesse um ambiente que favorecesse a tempestade, ali sim. O fato é que aquele ambiente Jesus utilizou várias vezes. E por que não dizer que Jesus utilizou aquele ambiente para sala de aula, para ensinar seus discípulos muita coisa? Eu queria falar hoje, eu queria repetir o que eu quero dizer, eu queria falar da dinâmica da tempestade.
Primeira lição que eu tiro quando eu leio Mateus capítulo 8, quando eu leio Mateus capítulo 14, aqueles discípulos enfrentando a tempestade e Jesus ensinando aqueles discípulos, é que a tempestade ela é repentina e inesperada. Olha só, mesmo em ambientes em que você domina, e mesmo em ambientes que é a tua praia, mesmo em ambientes em que você conhece toda a ciência e se sente seguro, mesmo nesses ambientes, a tempestade pode acontecer a qualquer momento. Era a praia e era a ciência da maioria dos apóstolos. Eles eram pescadores. Eles poderiam discernir se era um bom momento para atravessar ou não. Eles poderiam aconselhar o mestre para dizer: vamos deixar para outro dia, porque eu estou vendo que vai se formar uma tempestade. Ou, por que não dizer que tempestades no meio do mar, aqueles discípulos enfrentaram aos montes quando eram pescadores? Mas me parece que essa tempestade de Mateus 8 e Mateus 14, ela tinha uma força a mais, uma coisa a mais em que os discípulos não estavam acostumados. Porque quem é pescador já enfrentou tempestade e sabe lidar, mas essa parece que era um pouco mais, ao ponto deles pedirem ao mestre ajuda. Mas mesmo em ambientes que você domina, tempestades podem acontecer. Elas são inesperadas, elas são repentinas. Do dia para a noite tudo pode mudar. Não tem aviso prévio. A tempestade não vai dizer para mim, para você, que ela está chegando. Às vezes o familiar nosso avisa quando está vindo. Não estou comparando uma coisa com outra não. Mas muita coisa tem aviso, mas tempestade ela não avisa. Eu me lembro de um amigo, contou uma história dele. Metade de 2019, ele vai lá em casa e contar a bênção que estava acontecendo na vida dele. Ele disse: eu vou me mudar, eu vou para outro estado, eu recebi uma proposta irrecusável, tudo é mais, tudo é melhor, e eu estou indo porque agora a bênção de Deus vai acontecer. Agora as coisas vão acontecer. Não era que estava ruim não, ele estava bem, mas ele achou que a mão de Deus estava sendo estendida e agora a bênção de Deus ia chegar. Todos os sonhos que estavam engavetados iam acontecer em 2019. Ele se muda, ele vai trabalhar na área que ele conhece, que ele domina, mas na verdade o segundo semestre de 2019, aquilo que prometia ser uma grande bênção, se instalou uma grande tempestade. Tudo deu errado. Todas as promessas feitas a ele, não por Deus, mas do homem, tudo deu errado. Ele agora está em outro estado, palavras dele, em outro estado, chorando, clamando a Deus, final de 2019, sem ter o dinheiro de voltar para o Rio Grande do Norte. E sem ter a quem pedir ajuda. Mas parece que nessa hora a gente fica cego mesmo, porque se ele liga para os amigos, liga para algum primo, para a família, para a mãe, todo mundo juntaria e trazia, socorreria. Mas nessa hora você fica só, num quarto, dizendo: Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Que tempestade é essa que se instalou? Tempestade repentina e inesperada. E aí, ele lá no clamor, em oração, alguém lembra dele na mesma área que ele trabalha, liga para ele, ele atende e ele vê a porta se abrindo de novo. E aí ele confessa para aquele empregador que ele não tinha dinheiro nem de voltar, nem de trazer a mudança dele. O empregador diz: eu trago tudo, venha para cá, quanto é que você deve? Ele banca tudo e ele diz: é bênção, né? Agora vai, começo de 2020, as coisas vão acontecer. Agora eu vou decolar. E aí ele está gerenciando uma loja dele, tudo voando, tudo começando muito bem, as coisas indo do jeito que ele queria. Aí acontece o que, irmãos?
isolamento social, fecha tudo, Covid-19, e ele põe a mão na cabeça de novo e, Jesus, o que é isso? Outra tempestade, mal me levantei da outra, vem outra. As tempestades, elas são repentinas e inesperadas. Você pode fazer reservas, você pode guardar dinheiro para as urgências, mas de repente, me lembrei de Júnior, de repente, a gente adora quando o de repente vem de Deus, de repente Deus faz isso, é uma maravilha, mas esse de repente aqui é a tempestade que você não espera, e ela se instala e você não sabe nem de onde ela veio, você não sabe nem por que isso aconteceu. Alguma crise pessoal começa a acontecer nessa hora, você começa a se perguntar assim, sou eu? Imagine você sair como esse irmão de uma tempestade, levanta um pouquinho, dá uma respirada fora da água e cai em outra. Aí você faz assim, é comigo. Sou eu que estou com problema. Será que é um pecado? Você vai começando a perguntar, será que eu devo fazer mais? Será que eu devo orar mais? É alguma coisa que eu fiz, Senhor? Me diga que eu vou resolver agora. Você começa a entrar em alguma crise quando a tempestade se instala de forma repentina. Mas tem uma outra lição sobre a dinâmica da tempestade, que é comum a todos. A tempestade, ela é incontrolável. Ela é repentina, inesperada, mas quando ela aparece, ela é incontrolável. Ela é sempre maior que você. E aí, os discípulos tentaram de tudo, porque era a área deles: remar, colocar a vela, tirar a vela, mudar de direção, colocar uma âncora para jogar água fora, não sei. Quem é marinheiro aí pode conhecer melhor. Mas era a área deles, eles tentaram de tudo. Mas a tempestade era maior que eles. A tempestade, ela é incontrolável. Tem gente que faz tempestade no copo d'água. Não é o caso aqui. É um ditado aí. Tem gente que faz de um probleminha uma tempestade. Não é. Tem gente que é apavorado, medroso ou aperreado, como é da nossa linguagem, e aí faz tempestade no copo d'água. Aí eu queria fazer uma diferenciação aqui de problema comum para tempestade. Qual é a diferença aí? Quando é um problema comum, a tua esposa ou teu esposo vai chegar e vai dizer assim: olha, temos esse problema para resolver. Aí você vai dizer para ela assim: tá certo, amor, amanhã eu resolvo. Vamos dormir tranquilo que amanhã eu resolvo. E aí eu digo que isso aí é problema. Por quê? Quando é um probleminha ou um problema, a tua força, o teu braço, a tua ciência, os teus contatos, a área que você trabalha, você consegue resolver. Você fala com alguém, com um amigo que é daquela área, e aí resolve o problema que você tem. Ou a reserva que você fez financeira foi lá e cobriu o problema que você tinha. Isso é um problema. Mas a diferença de problema para tempestade é que a tempestade não tem controle. É maior que você. Você não consegue dizer para sua esposa: amor, se acalme, amanhã eu resolvo. Não. A tempestade é maior que os dois. Na verdade, você vai dizer assim: amor, vamos orar junto porque eu não sei mais o que fazer. Isso aí é tempestade. Nesse caso, só Jesus, e é só Jesus mesmo. Nesse caso da tempestade, só Ele pode dizer: acalma o vento e acalma o mar. Só Ele. Porque você já tentou de tudo. Você já remou, você já tentou parcelar, você já tentou falar com seus amigos, mas nada das suas tentativas, nada delas deu certo. A tempestade está maior que você. E era maior que os discípulos. Isso aí é uma tempestade. Ela é maior. Você sozinho não resolve. Você pode ser
muito influente e ter muitos amigos na igreja e todos os amigos quiserem te ajudar, mas mesmo assim, com todo respeito à igreja e à oração, só Jesus resolve. Isso é uma tempestade. E nessa hora, você sabe exatamente a quem recorrer. Só tem um jeito de resolver, é acordando Jesus, é orando a Ele. Isso aí é uma tempestade. Às vezes não é o problema que você está passando. Esse problema, irmão, que você está passando é corriqueiro. E aí, de alguma forma você consegue resolver com o teu braço, com a tua ciência, com a tua sabedoria. Mas quando a tempestade se instala, ela é incontrolável e é maior que você. Terceiro ponto da dinâmica da tempestade é que a tempestade acontece mesmo com os servos de Deus. Não há tempestade só para quem é de fora, não. A tempestade acontece mesmo com os servos de Deus. Aconteceu com os discípulos. Sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu destaco isso? Porque a teologia da prosperidade vai ter problema com um texto como esse. Como assim? Uma tempestade se instalando com os discípulos. Se Pedro, João, Tiago fosse vivo e tivesse ido para uma igreja dessa, os irmãos iam dizer: você está com algum problema ou algum pecado escondido, porque não é normal na vida do crente ter tempestade desse jeito. Ou pior, como exemplo citado, não é normal sair de uma tempestade e entrar noutra. Você está com algum problema. E a teologia da prosperidade vai te dar uma resposta muito simples. 3 pilares dela. Ou é um pecado seu escondido, por isso que a tempestade se instalou. Você tem que confessar e participar da campanha para resolver isso. Ou é demônio em você, vê se pode. Ou é falta de fé. De qualquer forma, você precisa participar da campanha para resolver isso. A teologia da prosperidade vai ter problema com textos como esse. Irmãos, quando eu olho para o texto e quando eu digo que a tempestade se instala, mesmo você no centro da vontade de Deus. E aí a gente tem um problema. Jesus diz assim: discípulos, eu quero que vocês saiam daqui e vá lá para Gadara. Pega o barco e vá. Nos 2 episódios é a ordem de Jesus. Os discípulos estavam em terra firme, servindo ao Senhor, e Jesus dá uma ordem ou um pedido: vá para o outro lado. Os discípulos: sim, Senhor, eu vou. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles estavam obedecendo a palavra de Deus. Eles estavam obedecendo a Cristo, fazendo a vontade dele. E quando a tempestade se instala, você mesmo na vontade de Deus. Porque às vezes, é claro que existe outros tipos de tempestade. Eu posso citar. Jonas, quando a tempestade aconteceu na vida de Jonas, lá o profeta do Velho Testamento, aconteceu porque Deus tinha uma vontade na vida dele, ele estava em desobediência, e ele estava indo em direção ao contrário daquilo que Deus tinha mandado. Aí a tempestade aconteceu na desobediência. Tem tempestade que acontece assim mesmo. E a tempestade aconteceu na vida de Jonas, era para consertar a direção errada que Jonas estava. Tinha um propósito: corrigir a direção errada do profeta. Tem outras tempestades, é claro. Tem outras. Mas essa, eles estavam no id de Jesus. Eu quero que vocês estejam do outro lado, para a gente começar amanhã a evangelizar. Do outro lado. Sim, Senhor. E aí eles, no centro da vontade de Deus, obedecendo a Cristo, a tempestade se instala. Isso aqui elimina um mito que às vezes a gente vai instalando, dizendo que às vezes, ou a maioria das vezes, que quando as coisas saem do lugar, tempestades e desertos que a gente passa, tribulações que nós passamos, é culpa minha. A gente vai dizer assim, vai procurar alguma coisa de 2 anos atrás, de 4 meses atrás, vai dizer: foi isso, e é por isso que está acontecendo isso agora. Foi 4 anos atrás, eu disse para um irmão que ele era feio e não deu tempo de pedir perdão. A tempestade está agora.
E a gente elimina o mito, porque a tempestade se instala mesmo você no centro da vontade de Deus, obedecendo a Ele, e tempestades podem surgir. Traduzindo para os dias de hoje, você pode estar servindo ao Senhor, fazendo as coisas de Deus, trabalhando na casa do Senhor. Você faz um checklist e faz assim: estou bem com a minha esposa, estou bem com a minha filha, estou bem no trabalho, não devo a ninguém, estou servindo a Deus, estou evangelizando. Faz um checklist, está tudo ok. Mesmo na direção dele, as tempestades podem acontecer. As tempestades, elas são incontroláveis, como a gente já disse. Por que, irmãos, isso nos assusta tanto? Porque a gente gosta de ter tudo no controle, é ou não é? Particularmente, eu gosto. Eu faço orçamento financeiro e eu gosto de ver quanto é que eu tenho, quanto é que eu posso gastar. Eu faço a reserva aqui para quando a gente podia, né? Agora a gente está uns meses parado. Faz uma reserva para o passeio, para a festa do domingo à noite, para sair com os irmãos. A gente gosta de controlar aquilo que entra, aquilo que sai. A gente faz as finanças. Particularmente eu gosto de fazer atividade física, e aí eu gosto de controlar, porque aí eu controlo a taxa do meu corpo, eu cuido da minha saúde. Eu e minha esposa gostamos de... A gente tem uma regra, de segunda a sexta-feira a gente cuida bem da comida. E aí diz que no sábado e domingo a gente libera para os irmãos convidarem, entenderam aí? Deus está falando com os irmãos aí, amém, né? E aí sábado e domingo a gente espera o convite dos irmãos. E aí pronto, de segunda a sexta a gente quer? Controla. Área financeira? Controle. Cuidar do corpo? Controle. Sair com os amigos, né? Controle. A gente vai fazendo isso. Alimentação? Controle. Olha para os filhos e fica vendo o que é que eles estão, principalmente na fase criança, adolescente, pré-adolescente. A gente fica monitorando o que eles jogam, o que eles assistem, e vai encaminhando, porque a gente gosta de controle. A gente gosta de ter. Mas a tempestade tem esse poder de tirar as coisas do lugar, e a gente não consegue arrumar de volta. A gente perde o controle. Aí de repente você cuida da tua alimentação, da tua saúde, mas pessoas que você ama não faz isso. E acontece com eles. E aí você faz: Jesus, chega aqui, porque eu perdi o controle. As coisas estão fora do lugar. Nós adoramos que as coisas estejam no controle. Nós adoramos quando a nossa oração está mais enxuta, porque a gente agradece e não tem aperreio na oração para pedir a Ele. As tempestades, elas são incontroláveis, e elas também podem acontecer com os servos mais fiéis. Quando eu olho para o texto, os discípulos não tinham a menor ideia daquilo que estava acontecendo. Uma frase é muito curiosa, quando um discípulo, não me recordo quem, desce lá no barco e faz assim: Jesus, lá em Marcos diz isso, o Senhor não se importa com a gente vai morrer. Eu olho para essa frase, é quase um insulto para Jesus. Já parou para calcular isso? Por quê, irmãos? Dizer que Jesus não se importa chega a ser ofensivo. Eu acho que é com essa frase que Jesus disse: eu preciso ensinar muita coisa para esses meninos. Porque Jesus, imagine alguém, imagine Deus, Jesus é Deus, está na sua glória, na glória eterna, sendo louvado dia e noite por toda a eternidade, serafins, anjos o adorando. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que ele abandona a sua glória, ele resolve deixar lá a sua glória e resolve descer por amor. Como é que ele não se importa? Ele resolve descer, deixar a glória dele por enquanto,
sofrer todas as tentações, morrer a morte da cruz, ser o Cordeiro de Deus, receber nele, esse era o propósito dele, receber nele todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, e ser o Salvador. Como é que ele não se importa? Jesus, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Eu acho que ele, em algum momento, deu vontade de dizer assim: é exatamente isso que eu estou aqui, resolvendo isso. Eu me importo tanto com vocês que eu vou resolver o problema da morte. Uma outra fase que dá a ideia que eles não tinham nenhuma ideia do que estava acontecendo é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não tinham a menor ideia. Quando eu olho para esses textos, eu encontro a resposta das perguntas que a gente fez no começo. Que são: por que o justo sofre? Ou por que ele demora tanto? Qual é o papel da aflição na vida do justo? Quando eu olho para os discípulos na tempestade clamando por Jesus, eu gosto de dizer que aí era uma sala de aula. Se existe um propósito na tempestade, nos servos de Deus, é que Deus sempre está ensinando. E não é um caso isolado com os discípulos, não. Com Jonas aprendeu na tempestade. Jonas aprendeu na tempestade. Israel aprendeu no deserto. A sala de aula de Deus é muito por aí. Você pode agora, aqui ou em casa, perguntar: mas por que ele escolheu esse tipo de sala de aula? Ele não podia ter usado um quadro branco, dizer assim 2 mais 2, e ter poupado a gente de chorar, doer? Pode. Jesus ensina de outras maneiras, parábolas, por exemplo. É ou não é? Por profecia, por tantos ensinos. Mas me parece que Romanos, capítulo 5, responde por que Deus escolhe isso. Por que Deus escolhe desertos e tempestades para nos ensinar? Romanos vai dizer assim: sabendo, irmãos, que a tribulação produz paciência. A tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. O quadro não faz isso, não. A sala de aula com quadro branco não traz paciência e experiência. E a experiência traz esperança. Só passando por essa tempestade, ou por essas tempestades, que nós vamos ter experiência. Você já viu um casal mais velho, que aí é líder da família, quando ele encontra com casais recém-casados? O que é que ele usa muito na palavra de aconselhamento? Ele faz: calma, eu já passei por isso. É ou não é? Calma, filho, olha, eu consegui resolver assim. Vocês são novos, vocês ainda têm uma vida toda pela frente, mas as coisas são assim mesmo, calma. A experiência produz essa esperança. A tribulação traz essa experiência. Já finalizando, eu sei que o culto é maior do que o normal, que é de culto de Santa Ceia. O que fazer então na tempestade? Eu sei que ela tem uma dinâmica e ela se comporta da mesma maneira com os irmãos. Ela é inesperada, ela é incontrolável. No meio da tempestade eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Eu só tenho a esperança que nessa tempestade Deus está me ensinando alguma coisa. Eu sei que a dinâmica da tempestade sempre funciona assim. O que fazer na tempestade? E a gente encontra a resposta nesses textos, sim. A Bíblia vai apontar nesses textos que eu devo confiar na autoridade de Jesus. Em algum momento, na hora dele, no momento exato, para a glória dele, ele vai dizer: mar e vento se acalmem, louvado seja Deus. Os dois cenários foram preparados por Jesus para a glória do nome dele, louvado seja Deus. Foi para ensinar para os discípulos no primeiro momento
que Jesus não era um mestre comum, ele era o Senhor até mesmo na natureza. Mas quando acontece a segunda vez, os discípulos admitem, ele é o Filho do Deus vivo, louvado seja Deus. Sala de aula. Acredite na palavra de Deus. Jesus disse, nós vamos chegar do outro lado. Olha só, você tem o Criador dos céus e da terra dizendo para discípulos, olha, amanhã nós vamos pregar do outro lado, certo? Eles disseram, certo. Pode pegar o barco, pode ir. Por que duvidar? Se ele disse que eles iriam chegar do outro lado, poderia vir qualquer tempestade, não teria outro resultado. O barco não ia afundar, ninguém ia se afogar, ninguém ia morrer, nenhuma história ia parar ali, porque Jesus disse que eles iam chegar do outro lado. Não tem outro resultado para acontecer aqui. Eles iam chegar do outro lado, independente do que acontecesse. Eles iriam chegar. Se Jesus prometeu para você uma outra margem, não duvide disso. Você vai chegar do outro lado. Louvado seja Deus. O texto também vai apontar uma outra verdade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as tempestades. Nas maiores lutas, aí um autor desconhecido, eu tentei achar, eu não encontrei, mas achei muito interessante a citação dele. Nas maiores lutas, temos as maiores lições. Eu não achei o autor, então vou dizer que é desconhecido. Servimos a um Deus que utiliza desertos e tempestade para nos ensinar. Tem lições, irmãos, que as parábolas nos ensinam. Tem lições que um bom conselho de um irmão mais velho, servo de Deus, nos ensina e são suficientes. Mas tem coisas que só na tempestade são descobertas. Os pães e os peixes, a multiplicação dos pães e os peixes, não foi suficiente para os discípulos dizerem assim, agora eu sei que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Leia Marcos, leia Mateus, leia Lucas, você vai encontrar isso. Marcos principalmente vai dizer que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Os pães e os peixes não foram suficientes. Só a tempestade, só Jesus andando por sobre o mar e a tempestade acontecendo, para que eles dissessem, depois que Pedro sobe no barco e o vento se acalma, a tempestade vai embora, eles dizem, e aí eu creio dessa maneira, viu, irmãos? Não está na Bíblia, eu acredito que eles se ajoelham e dizem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora eu sei que o Senhor não é só um mestre, o Senhor é o Filho do Deus. Só a tempestade para provocar isso. E eu termino com a ilustração e já passo para o pastor e para os irmãos para a última parte. Tem uma ilustração de fácil acesso na internet e eu estou trazendo aqui do rei e o súdito. Conta a história que o rei adorava caçar e ele ia sempre com o mesmo súdito para caçar. Esse súdito, ele era daqueles crentes bem pentecostal. Isso não tem na história escrita não, eu já estou acrescentando. Então quando o rei saía para caçar, o rei dizia, bom dia, vamos caçar. Ele dizia, bom dia. Rei, deixa eu dizer um negócio para o senhor. Deus é bom. Eu acho que você já deve ter lido essa história aí em casa, os irmãos aqui. Eles iam caçar e qualquer motivo, aquele evangelista lá, aquele crente, o súdito dizia, rei, deixa eu dizer um negócio para o senhor que eu estou com vontade de dizer. Deus é bom. Passava mais um pouquinho, centenas de metros na frente, horas depois, rei, deixa eu dizer um negócio que está aqui travado no meu coração. Deus é bom. Numas dessas, a história vai dizer, em uma dessas caçadas, deu algo errado lá, eu não me lembro dos detalhes, irmão, me perdoe, eu não estou aqui para ler a história. Eu sei que o dedo do rei foi mordido, arrancado. Não sei se foi por arma ou foi um animal, não lembro, faz vagamente essa história. E é o rei, no meio da dor, gritando de dor ali, tentando atar o dedo que estava sangrando, alguém bate nas costas e faz,
Rei, deixa eu dizer um negócio pro senhor. Deus é bom. O rei começou a ficar invocado com aquilo lá dentro, né? E ele lá atando, voltando. Vamos, a caça acabou. Acabou meu dia. Rei, deixa eu dizer um negócio pro senhor. Deus é bom. Aí ele não aguentou a terceira vez, pastor, quando ele disse, Deus é bom. Soldado, faça o seguinte: prenda esse camarada que está me perturbando demais. Tem nada de bom aqui. Perdi meu dedo. Vou ficar o resto da vida sem dizer legal para ninguém. Perdi isso aqui. Tem nada de bom. O súdito é jogado numa cela. Os dias se passam. Ele escolhe outras pessoas para caçar. E uma outra caçada dessa. Essa é uma história ilustrativa, não real, não é testemunho. Eles são pegos por uma tribo. E o rei é escolhido como uma oferenda ao Deus daquela tribo. Ele é colocado numa mesa e eles iam imolar o rei ao seu Deus. Na hora de ser morto, de ser imolado aquele Deus daquela tribo, o pajé da tribo vê que estava faltando um dedo. E eles só poderiam entregar um sacrifício perfeito. Quando aquele homem é liberado, se levanta da mesa, primeira palavra que vem no coração do rei: Deus é bom. E aí ele volta para a cadeia, diz: eu fui justo com aquele cara, eu vou liberar o meu amigo. E ele tira o amigo da cela e fala: Deus é bom. Aquele menino começa a abrir um sorriso e faz: não. Aí o rei disse: não, peraí, tem uma parte que eu não entendi não, peraí. Se Deus é bom, como é que ele permitiu que você fosse preso? Aí aquele homem abre um sorrisão e diz assim: rei, se eu tivesse ido na caça com o Senhor, quem ia ser sacrificado era eu. Deus é bom, louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo. Mesmo quando a tempestade se instala, Ele permanece bom e poderoso, louvado seja Deus. Deus é bom, louvado seja Deus. Ele é o nosso Pai, louvado seja Deus. Mesmo em meio à tempestade, talvez aqui traduzindo, na sala de aula dele, Deus tem coisas para nos ensinar, louvado seja Deus. O que fazer na tempestade então? Eu diria para você, se você estiver no meio da tempestade, faça como os discípulos, tudo igual. Repita a cena, tente, lute, se esforce, reme ao contrário, gaste toda a sua energia, não desista, jogue água para fora, não deixe as coisas afundar, mas saiba de uma coisa, não se esqueça da coisa mais importante: acorde Jesus, aleluia, chame a Ele, depois se acalme e admire Ele dizendo: vento e mar, vão embora dessa vida, tempestade saia dessa vida, e fique admirado, e repita a frase dos discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Que o Senhor nos abençoe. Uma ótima semana a todos, em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. Maravilha de Deus, vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Senhor, pelos Teus filhos aqui reunidos, Senhor. Que o Teu nome possa ser glorificado na vida dos Teus filhos durante esta semana, Senhor. O Senhor possa continuar falando aos nossos corações, Senhor. E que possamos ser chamados dia a dia à obediência, Senhor. Assim como o exemplo dos Teus servos, Senhor, que estão registrados na Tua palavra, Senhor. Possamos, ó Pai amado, viver uma vida de obediência ao Senhor, Pai amado. Ó Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e tudo aquilo que o Senhor fará também, Senhor. E, ó Pai amado, uma obediência porque o Senhor é, ó Pai amado, o Deus das nossas vidas, Senhor. E, ó Pai amado, esta é a Tua vontade, Senhor, e que a Tua vontade se cumpra. Ó Pai amado, dá uma semana abençoada aos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai amado, falar com cada um, Senhor, e tratar individualmente com cada um nessa semana. Nos leva também em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dá uma noite tranquila em Tua presença, Senhor. E que possamos, ó Pai amado, ao amanhecer do dia, ó Pai amado, que chega, Senhor, estarmos, Senhor, ó Pai amado, com as nossas forças refeitas, Senhor, para, ó Pai amado, enfrentarmos uma semana em Teu nome e debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja na vida de todos nós, povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe.